Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área, trazendo mais um corte com as análises do jogo Flamengo e Santos. Mengão que simplesmente venceu no Maracanã, venceu por 3-2 o time do Santos e agora está muito próximo, quem sabe, de assumir a liderança do Brasileiro. É isso porque o Flamengo igualou no número de pontos com o Palmeiras e o Flamengo terá uma rodada teoricamente aí acessível, tá? Claro, isso teoricamente. Vamos aqui acompanhar o que eles analisaram dessa rodada de agora, né? 33ª rodada, o jogo entre Flamengo e Santos e também a derrota do Palmeiras para o time do Mirassol. Vem comigo e vamos acompanhar. Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino e deixa o like. Agora simbora pro vídeo. Eu gosto quando ele fala isso. Se calhar. Vamos lá. Palmeiras e Flamengo, a situação é essa agora, 68 pontos, os dois. Palmeiras na frente pelo número de vitórias, tá? E os dois têm um jogo a menos. Palmeiras vai enfrentar o Santos, Flamengo vai enfrentar o Sport na data FIFA, ok? Cruzeiro 64 pontos, Mirassol 59, Bahia 53, Botafogo 52. Aí tem uma briga aí de Bahia, Botafogo, Fluminense. Ainda um pouquinho. O Cruzeiro poderia ter se aproximado hoje. Poderia, se vencesse o Fluminense em casa, iria a 66. Mas o Cruzeiro tem jogos a mais, né? E aí o Atlético Mineiro, que também tem um jogo a cumprir, 43 pontos, Vasco 42, esses são os 10 primeiros colocados do campeonato, que vem com a segunda metade da tabela, Bragantino 42, uma vitória ontem que praticamente livrou, Ceará, uma vitória hoje em cima do Corinthians, que praticamente livrou, Corinthians com a derrota fica complicada, a classificação para Libertadores, Grêmio 40 pontos... Deu uma respiradinha, mais 2, 3 pontinhos está livre. Internacional, ontem deixou escapar uma vitória quase certa. E aí, esse já começa a olhar para a parte de baixo da tabela, para o fundo da tabela mesmo. Porque o Vitória beliscou mais um pontinho, foi a 35. O Santos, que tem um jogo a cumprir contra o Palmeiras, tem 33, abre a zona do rebaixamento, permanece lá nessa rodada. O Juventude venceu o Vasco, surpreendentemente, em São Januário, está vivo de novo. E o Fortaleza... 30 pontos. Mais uma vez, o Fortaleza começa vencendo o jogo e não consegue carimbar essa vitória, embora tenha corrido atrás do placar, tomou a virada, foi buscar um empate, mas abriu o placar e mais uma vez deixou escapar e vai se complicando 30 pontos, mas tem vida ali pro Fortaleza ainda. E o Sport já foi, né, gente? 17 pontos já era. Para falar de Palmeiras e já colocar o Flamengo nessa conversa, para também já falar da vitória no Maracanã sobre o Santos 3-2, aí olhando os dois, olhando o próximo confronto dos dois. Está tudo muito no detalhe entre eles. Mas é o momento... Se a gente levar... Tivemos o GP do Brasil de Fórmula 1, né? É aquele momento da prova, que você está chegando ali perto da reta final, que um detalhe, como uma derrota de hoje, e o calendário que se coloca na semana que vem pode fazer a diferença, porque aí é o momento do Flamengo fazer os 3 pontos, quem sabe o Palmeiras não, Talvez, mas não dá mais para falar mais do que isso. Sabe por quê? Porque há alguns dias, quando o Palmeiras vence o Santos aqui em São Paulo, depois que o Flamengo desperdiçou pontos, a gente falou, bom, se o Palmeiras comandar a classificação a partir de agora e sustentar essa vantagem, a gente vai olhar para trás e vai dizer, ó, naquele dia, naquela semana em que o Flamengo fraquejou, o Palmeiras venceu o Santos e bem... Vitória forte. Desculpa te interromper, André. É que tinha um contraponto aí que a gente olhava para essa rodada e falava assim, agora é a vez do Flamengo pegar esse Santos e o Palmeiras ter um adversário mais difícil. Exato. Na próxima rodada, o que a gente vê é o acessível e o Palmeiras, que pegou um adversário difícil dessa vez, vai pegar um Santos, só que agora o Palmeiras completamente desfalcado e fora de casa. Por isso que tem uma mudança de cenário que talvez seja um bom momento para o Flamengo. A coisa só não muda para o Santos, que enfrenta um líder, depois o outro e depois o Mirassol. Continua uma dificuldade imensa. E depois o Mirassol. O Santos vai ser guerra até o fim, não tem jeito. Mas, então, eu acho que não dá para falar mais do que talvez. Aí aquela situação de acaso, sorte e falta de sorte. Times mais ou menos desfalcados por convocações, lesões, etc., em rodadas que, a partir de agora, são cruciais. O que não vai dar para evitar é a cada rodada a gente fazer essa comparação. Como foi o Flamengo, e refazer como foi o Palmeiras. Faz as contas. Tá mais para o Palmeiras, tá mais para o Flamengo. Agora, se os dois times fizerem o seu papel, a coisa vai até a última rodada de uma maneira muito emocionante. Os detalhes vão pesar. Sem dúvida.
por exemplo, se o Plata não tivesse sido expulso, tolamente na rodada passada, provavelmente o Flamengo hoje seria o líder do campeonato. Os resultados de hoje foram normais. Possível. E essas pequenas situações vão pesar. E tem uma situação que a gente não tem como saber, porque nós temos aqui, para mim, o time mais extremo do campeonato é o Palmeiras. Porque o Palmeiras é um até a dupla de ataque se firmar e é outro depois. O pré-dupla de ataque titular era um time muito competitivo, com mentalidade muito forte e com futebol ok. Sim. Abaixo do elenco. O pós-dupla se firmar joga um futebol de nível muito alto, que a gente tem que aplaudir demais e é difícil de ganhar dessa equipe. Alguém garante que o Palmeiras manterá esse nível que eu falei da segunda fase palmeirense, que é a melhor delas, até o final da temporada? Eu não vou trabalhar com a hipótese de não manter, mas ela existe. O Flamengo, por exemplo, outro Hoje, lado. por exemplo, não manteve. Hoje não manteve. O Flamengo, por exemplo, Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. Sim. Tomou 20 gols em 32 jogos. Mas tomou 2 do São Paulo e 2 do Santos. Pela primeira vez tomou 2 gols seguidos. Tomou 10 gols nos últimos 10 jogos. E só tomou 2 gols 4 vezes na temporada. Contra o Palmeiras, quando ganhou por 3-2. E contra o Cruzeiro em maio. Ou seja, em metade dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele não tomou gol. Se o Flamengo recuperar esse poderio de marcação agressiva, porque a marcação do Flamengo não é uma marcação conservadora, é uma marcação no campo de ataque intensa e agressiva, o Flamengo tem jogadores para ganhar os 2 campeonatos olhando a tabela. Porque dificilmente ambos os times vão ganhar as competições. Então é óbvio que esses detalhes que você está falando vão pesar. Pro lado de quem? Aí. Se eu soubesse a resposta... Mas o Flamengo tem diante de si agora uma grande oportunidade pela próxima rodada. Neste recorte. Nesse recorte, nesse momento. É a grande oportunidade para o Flamengo assumir de uma vez a liderança. Além de tudo, porque a dificuldade do Palmeiras é assim, se o Santos estabelecer seus últimos jogos, os que restam como finais, para tentar escapar assim, do rebaixamento, esta final contra o Palmeiras, ela em algum momento o Santos precisa dar o passo adiante. Né? Sim. Porque assim, não adianta esperar a última rodada, porque talvez seja tarde. O passo adiante se ele tem 32 jogos, as equipes que estão acima dele já têm 33. O que acontece? O Santos precisa vencer o Palmeiras para ir a 36 pontos e jogar o Vitória na zona de rebaixamento. Essa é a perspectiva do Santos. Se ele vencer o Palmeiras, ele faz o Vitória retornar e ambos com 33 partidas. E coloca uma pressão no Inter que não está jogando nada. E se aproxima do Internacional. E fica ali enroscado com o Inter. Então para esse confronto ficar gigantesco, tem que vencer o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma série de desfalques, como tem o Flamengo. Porém, é um adversário mais fácil hoje o Sport do que enfrentar o Santos. Sem dúvida. Né? Mesmo com todos os problemas do Santos. Porque este final de jogo foi um final de jogo muito interessante. Era o Santos tomando 3 gols, jogando contra o Flamengo no Maracanã. A entrada do Robinho melhorou o time. O Oliezer entrou junto com ele, apesar das reclamações do Neymar. 2 gols saíram com ele no banco de reservas, e é um Santos que na Vila Belmiro vai com tudo. E olha, dependendo, sim, o grau de dificuldade do Abel para montar a equipe, principalmente no ataque, meio de campo, talvez leve o Palmeiras a jogar no contra-ataque na Vila Belmiro. A questão é que ele... Pode ser. Verdade. É que talvez ele não tenha nem peças para jogar no contra-ataque, porque os caras mais fortes de contra-ataque também estarão fora. Eu acho que, assim, por tudo que a gente já falou aqui, é muito difícil querer fazer qualquer previsão em relação ao campeonato. Talvez numa rodada ou outra especificamente a gente possa fazer alguma afirmação. Acho que a afirmação que dá para fazer para a próxima rodada é aumentar a vantagem que ele tem hoje, que é uma vantagem no número de vitórias, o Palmeiras não vai na próxima rodada. Acho que isso... Você acha que o Palmeiras não ganha o Santos? Aí o Flamengo ganharia. O Flamengo ganha também. O Flamengo ganharia. Entendi então, sua conta. O Palmeiras não aumenta a sua vantagem, que hoje é no critério de vitórias. No melhor dos casos, vai conseguir manter essa vantagem no número de vitórias. Perfeito. Depois dali, não adianta a gente querer aqui ficar fazendo... Porque assim, só para pegar o exemplo da rodada seguinte. O Flamengo joga contra o Fluminense... E fora, teoricamente, mando do Fluminense, não que mude muita coisa, mas assim, mando do Fluminense contra o Flamengo.
e o Palmeiras pega o Atlético fora. Quer dizer, óbvio que os dois podem ganhar, os dois podem perder, a gente querer fazer muita previsão... Mas é o Atlético pensando na Copa Sul-Americana na final, é a véspera do jogo, né? Se minha memória não me trai. Não, porque acho que eles mudaram. 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 Era, o jogo do Atlético contra o Palmeiras era imediatamente antes da Sul-Americana, não é mais. Tá. Então, enfim, me parece que não dá. Assim, se você olhar a tabela, é parecida. Aí o Flamengo recebe o Bragantino, o Palmeiras recebe o Vitória. É tudo muito parecido. E acho que assim, ninguém tá voando nesse momento. O Flamengo vai pegar o Mirassol ainda, né? O Flamengo pega o Mirassol na última rodada fora de casa. O Palmeiras pega o Ceará na última rodada fora de casa. Então, assim, são jogos mais ou menos parecidos. Os dois times estão empatados. O que eu acho que dá para dizer é que sim, na próxima rodada existe uma boa chance do Flamengo superar o Palmeiras, porque acho que o Palmeiras, com todos esses desfalques, serão pelo menos 8 desfalques contra o Santos fora de casa, e acho que já a gente fala do Santos, mas é um Santos... A gente falou, o Santos fez um jogo digno contra o Palmeiras, né? Concordo. Num jogo em que o Brasão trabalhou muito. E hoje o primeiro tempo do Santos eu achei muito bom. Sim. Mas muito bom mesmo. E o Brasão nem trabalhou no primeiro tempo. Acho que essa foi, no fim, a diferença. Talvez tenha sido melhor do que o primeiro tempo contra o Palmeiras. Foi, acho que foi melhor. O Santos fez... Então, assim, é um Santos que fez 2 jogos dificílimos contra os 2 melhores times do campeonato, com boas atuações, pelo menos em momento desses jogos. E agora vai jogar em casa contra um Palmeiras completamente desfalcado. Então, acho que esse talvez seja um momento que a gente possa, sim, imaginar uma ultrapassagem do Flamengo, ainda que isso não seja de maneira alguma uma garantia de que depois você não tenha uma inversão nas rodadas seguintes. Tem um trecho importante do Felipe Luiz para a gente resgatar para falar sobre esse desempenho do Flamengo. Vamos lá. Vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos. Recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que foram se perdendo nesses últimos jogos. E hoje, em alguns determinados momentos do jogo, eu não me reconheço quando eu vejo uma equipe se partir ou acelerar tanto o jogo do jeito que foi, principalmente no primeiro tempo. Então, eu preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos e que a equipe jogue do jeito que eu quero que jogue. Odeio sofrer gols. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe, dou muito valor a isso, acredito firmemente que a defesa é a melhor arma para poder ganhar um campeonato, ter uma defesa sólida, uma defesa boa. Nos custou muito chegar aqui com esses números tão baixos, né, de gols sofridos, e esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição. No Campeonato Brasileiro e talvez no futebol mundial, se você baixa os braços, aguarda 1 minuto, custa muito caro, né? A gente já sabe disso. Esse é um ponto de atenção, porque assim, qual tempo ele vai ter para treinar? Porque, como ele mesmo disse, claro, tem a data FIFA, mas sem alguns dos seus jogadores. Quando ele fala de recuperar conceitos e da parte defensiva, ele está falando de concentração e de movimentos mais bem pensados. E aí, por isso, eu falo de concentração, para que o time consiga voltar a ter aquilo que eu falei agora há pouco, eu não tinha visto a entrevista dele, da parte defensiva. Porque a grande força do Flamengo, para mim, é que o Flamengo era o time que esmagava os adversários com a pressão alta feita no nível muito alto, que também é a grande força do Palmeiras depois da entrada da dupla. É um time que tem várias maneiras de criar os seus lances de gols, mas que não permite ao adversário respirar. Hoje, quem joga contra o Flamengo tem muita dificuldade, mas respira. No mínimo em alguns momentos do jogo, como aconteceu com o Santos hoje, como aconteceu contra o São Paulo. Lembrando que a atuação do São Paulo contra o Flamengo foi, sendo elogioso, medíocre, mediano mesmo para baixo. E a do Santos foi até boa, mas é o Santos o time que está lutando pela permanência na primeira divisão. Então, quando ele fala em recuperar conceitos, eu acho que ele está falando em recuperar a agressividade inteligente que o Flamengo mostrou quando jogou o melhor futebol do Brasil e do continente em parte dessa temporada. Primeiro tempo, principalmente, em vários momentos, a transição do Santos, a partir da área do Santos, direção rumo ao gol do Rossi, foi feita com mais facilidade do que normalmente acontece. E o técnico surta no banco. E a bola transitava
aí superava a primeira etapa, fase de marcação, você vai deixando jogadores para trás do adversário. Isso não é o que pensa, não é o futebol que pensa o Felipe Luiz. Não. E quando ele diz que fica louco quando toma gol, é porque ele está falando de um zagueiro, de um lateral esquerdo, que atuava muito bem defensivamente, e que vem de uma escola também muito forte, jogando na Espanha com o Diego Simeone, e eu não gosto de me referir ao Davi Luiz como o cara que absorveu o jogo de um, de outro. Essas são referências. Esse jogo do Flamengo é dele. Porque senão as pessoas... Você começa sempre... Parece que é uma cópia. E não é uma cópia. Você vive suas experiências e pensa o seu futebol. E é o que ele faz no Flamengo. Mas 2 gols assim, como o Bina já destacou anteriormente, não são comuns. E para um time que está se aproximando de uma decisão de Libertadores não é legal. Mas olha que interessante, Flamengo e Palmeiras. Flamengo foi para Quito, foi um jogo em que não houve vestígio, apesar da altitude. O Palmeiras jogou tão mal em Quito que foi muito pior do que a altitude. Hoje o Abel diz, realmente fomos piores em tudo. Então nós estamos falando de um Palmeiras que oscila. É que o resultado contra a LDU depois, ele é tão magnífico que é como se ele cobrisse todos os problemas. O Flamengo também vive essa situação de jogos não tão bons, jogos assim como esse que no final foi um sufoco. E aí a esperança é que a data FIFA resolva tudo. Então, para usar uma analogia... Para Palmeiras e Flamengo não vai ser. Não vai ser, porque eles vão ter que jogar. Mas eles jogam. Eles vão ter que jogar e... Não, os times jogam e os jogadores então, que não estarão... Jogar sob pressão. Você ganhar E jogos. alguns daqueles treinando juntos. vão viajar bem longe. Mas a data FIFA, geralmente, né, dá aquela impressão para alguns que você tem Você tem 10 dias para trabalhar, é quase uma pré-temporada. A pré-temporada não necessariamente. em 2025 teve 9 dias. É maior do que a pré-temporada. Não, é que acho que isso 9 se aplica... dias. Isso se aplica a vários clubes no Brasil. Que é uma pré-temporada. Eu digo... A Flamengo e a Palmeiras... Depende do time, porque você não tem condição de trabalhar. Teve o que eu estou dizendo é assim, você não tem condição de trabalhar por quê? Porque tem time que fica, durante a data FIFA, com 13 jogadores. É isso que eu estou falando. O Mirassol não joga Libertadores, não tem jogador convocado e treina. Exatamente. Para o Mirassol é uma pré-temporada. Para o Flamengo e para o Palmeiras não é, porque eles têm 7, 8 convocados. Os grandes, que vêm de um calendário jogando ainda, maluco, desgastando. Que começa com estadual, é Copa do Brasil, é campeonato internacional, tudo é continental. E o calendário, além de ter uma quantidade excessiva de jogos, eles são mal distribuídos. Eles não são bem distribuídos ao longo da temporada. Então, separa 12, 13 dias para a data FIFA e depois você joga quarto e domingo. Então, a impressão que fica para muita gente é que a data FIFA, você vai pegar um carro, colocar 50 litros de gasolina nele e depois que encher o tanque na data FIFA, você vai rodar 5.000 quilômetros com aqueles 50 litros. Não vai rodar. Até porque o carro já está quase destruído e começou a rodar lá atrás. E os clubes não estão bem nesse momento. Nenhum clube está bem, tirando a Mirassol. É que eu acho que tem duas coisas. Primeiro, acho que o Flamengo e o Palmeiras teriam condições... o jogar na data FIFA é um absurdo, a gente fala isso o tempo todo. E aí é bom dizer, né? O Flamengo não era a favor da mudança que aconteceu. O Palmeiras foi favorável à mudança que aconteceu. E agora, no final de semana, o Palmeiras vai Das ter... datas para a Copa do Brasil e depois do Brasileirão. Exatamente. A alteração no calendário. A alteração no calendário, alterando o que seriam jogos para o final do ano, acabaram sendo dedicados à Copa do Brasil. E, portanto, Palmeiras e Flamengo, que tinham jogos atrasados por causa da Copa do Mundo de Clubes, passaram a jogar na data FIFA. Então, o Palmeiras também não pode reclamar disso, nesse aspecto, porque o Palmeiras topou essa mudança mais até do que o Flamengo, que deu uma reclamada ali quando houve a mudança. E, de fato, a gente falou, o Palmeiras tem hoje um jogo mais difícil na próxima rodada do que o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo a gente imagina que mesmo sem 6 ou 7 jogadores vai conseguir passar até com certa tranquilidade pelo esporte. O normal, pelo menos, seria isso, enquanto o Palmeiras vai ter essa dificuldade. Mas o Palmeiras não pode reclamar. E eu não sei se não foi por isso, inclusive, que o Abel... não se manifestou como costumava se manifestar em relação a esses temas também. Porque o Abel,
é um cara, eu sempre falei aqui, para mim, nos 2 primeiros anos de Brasil, ele era o cara das entrevistas mais brilhantes do futebol brasileiro, porque ele não falava só do Palmeiras. Ele falava tudo que a gente está cansado de falar aqui, mas obviamente com o Abel falando tem um peso muito maior, então ele apontava muito claramente as mazelas do futebol brasileiro. Talvez a principal delas ainda seja o calendário. Quando perguntado sobre isso, fala, pô, é um absurdo, eu vou perder 7 jogadores convocados para jogar. Ele não falou nada disso. Agora o telhado é de vidro. Então eu não sei se ele não falou porque houve um certo consentimento do Palmeiras em relação a jogar nessa data, ou se, porque isso também está evidente, ele já não aguenta mais comprar essas brigas e ficar respondendo sobre isso. Acho que ele está tão para baixo hoje que ele não ia... Acho que não tinha energia para discutir isso. Hoje ele era... Mas ele discutiu algumas coisas. Técnico ali, de né? poucas palavras. Foi quase. E não é missão do Carlo Ancelotti resolver esse problema, tá? Não, claro. Não é. Nem dos anteriores. Nem de ninguém. Do Dorival, nenhum deles. De arrumar um calendário que eles não criaram. Então, o seu cai no colo do treinador da seleção, resolver o problema do calendário. Não convoca. Então, mas é que antes... E você fala isso para todos os treinadores do mundo. Antes havia esse jogo, eu acho. Até pelos técnicos que a CBF levava para comandar a seleção brasileira, técnicos menores, eu não estou discutindo a qualidade ou não, mas assim... Eu adoro o Diniz, por exemplo, mas dá para você chegar para o Diniz e falar, Diniz, meu amigo, por favor, não vamos convocar ninguém do Flamengo e do Palmeiras, porque não dá para você chegar no Carlo Ancelotti e falar, Ancelotti, por favor, como a gente tem aí o jogo com o Santos e o jogo com o Sport, não convoca os caras ele fala, eu tenho sei lá, 8 jogos para arranjar um time para o Mundial e num deles eu não vou convocar jogadores. Eu não sei, eu quero discordar. Discorde. Não, mas não assim, no sentido de apenas discordar. O Ancelotti é um homem do futebol. Isso na Europa significa o quê? É um cara que, aonde ele está, ele se adequa à forma como as coisas são feitas e respeita as camadas que estão acima dele na parte política, na questão dos interesses, na questão de como trabalhar como treinador de futebol, mas entendendo que o técnico é um representante do clube e muitas vezes é um homem de confiança de quem manda. Ninguém fica o tempo que ele ficou no Real Madrid ganhando, dizendo, eu vou fazer assim, ponto final. Mas ele chegou no Brasil maior que o Real Madrid. Isso não se discute. Muito maior que no Real Madrid. O que eu estou dizendo é que ele é inteligente o suficiente para não chegar em lugar nenhum dizendo, no meu time mando eu, se for assim, se não for assim, eu vou embora. O que não dá para pedir para o Ancelotti, e não é porque é o Ancelotti, é para um técnico que chegou com o tempo antes da Copa. É isso que tão exíguo como o tempo dele, essa é a grande questão. E falar, mas é por isso que eu tira tô falando esses que eu tô aqui falando. porque esses times estão disputando o campeonato. Tem nem Fora coragem. se combinar com o técnico da Argentina, tem a seleção do A gente está Uruguai. falando do básico. O cara tem 8 datas para tentar fazer o time dele jogar. Numa delas você não para chegar a conclusões. Aí, assim, sei lá, o Vitor Roque, para citar um exemplo. Não iria Ele nessa. não viu ainda o Vitor Roque. Exato. Ele não convocou o Vitor Roque, não teve o Vitor Roque. E não treinando chamaria, com ele. talvez, para mais. Mas a gente Seria um absurdo. Seria, assim, é o básico ele ter a possibilidade de chamar o cara que é um dos melhores. O que não dá para fazer. Não dá para dizer para ele não convocar. Fazer com este técnico, e ele não acho que não aceitaria. O que não dá para fazer com este técnico é dizer assim, total suposição, ok, pessoal? Sim. Até com às vezes o desejo de interpretar mal. O que não dá para fazer com esse técnico é o Neymar precisa ir para a Copa. Não, isso nem se Com fala. esse, Aliás, esse aí não dá. André Kfouri, parabéns. É que eu li o roteiro. Gancho, Você deu um gancho agora espetacular. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora terá uma baita oportunidade de, quem sabe, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, faltando 6 rodadas para acabar o Brasileirão. Cara, chance de ouro, meus amigos. O Palmeiras tropeçou, perdeu por 2-1, jogando lá, né, no Maião. E o Flamengo venceu o time do Santos por 3-2 no Maracanã. E agora os dois times estão igualados na pontuação ali na tabela do campeonato. Porém, a próxima rodada é acessível para o Flamengo na teoria. O Flamengo vai enfrentar o Sport, enquanto o Palmeiras vai jogar completamente desfalcado contra o time do Santos, lutando para sair da zona de rebaixamento, para sair, né, ali das possibilidades de rebaixamento, jogando na Vila. Jogo dificílimo para o Palmeiras.
Mas, lógico, o Flamengo tem que pensar em si primeiro, pensar nos seus jogos, em vencer essas partidas para, quem sabe, ser campeão brasileiro. Então temos agora que vencer os 6 confrontos, são 6 finais para, quem sabe, o Flamengo se tornar mais uma vez campeão brasileiro. Tô muito confiante no Mengão, meus amigos. Deu tudo certo na rodada para o Flamengo. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!